Agora aqui, o investimento do nosso tempo é um pouquinho mais detalhado, porque CA de pulmão e derrame pleural tem algumas coisinhas e eu tenho que repassar isso para vocês, tá? Saber se o CA de pulmão é de não pequenas células, se o CA de pulmão é de pequenas células. A parte do derrame pleural, vocês não podem sair dessa aula sem saber os critérios de Light, para saber se o conteúdo do derrame pleural é exudativo ou transudativo, saber as principais causas do derrame exudativo e do derrame transudativo. Isso é crucial para a prova. Saber o que é uma toracocentese diagnóstica, tá? E principalmente também saber algumas análises do líquido pleural que falam a favor de uma determinada doença. Isso gosta de cair. Então vai cair análise do líquido pleural, deu tanto de DHL, deu tanto de glicose. Isso sugere a qual tipo de doença? Parapneumônica? Por conta de um carcinoma? Não sei, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Isso que gosta de cair em prova de pegar a galera. Mas vocês não vão pegar, porque eu tenho certeza que vocês vão adquirir esse conhecimento aí e vão levar isso para a prova. E para a vida, por favor, tá? Vamos falar um pouquinho da pleura rápido. Vocês já sabem que os folhetos pleurais são dois, eles não são colados um no outro, eles apresentam um espaço minimamente entre eles, chamado de espaço virtual, onde eles têm uma quantidade mínima de líquido para poder facilitar o quê? O deslizamento entre eles. Se apregar e colar, você vai roçar, gerar abrasão e desgastar as películas membranosas da pleura. Elas não podem se encostar. A que está mais para dentro, colada no pulmão, é chamada de pleura o quê? Visceral, de víscera, de órgão. E a que está mais para fora é a chamada quê? De pleura parietal, que está mais para fora, certo? Bonitinho. Então é importante vocês saberem isso. Quando se tem um derrame pleural, o aumento do líquido entre as pleuras aumenta e a distensão e o espaçamento entre elas também aumenta. Quando elas estão mais aumentadas e mais distantes, a tendência é o paciente ter o quê? Uma dor ventilatório dependente. Tanto é que no derrame pleural, uma das manifestações clínicas mais gritantes é o paciente que fala: ah, toda vez que eu respiro, doutora, dói demais, não consegue nem respirar direito. Dor ventilatória dependente, associada à dispneia. Manifestações clássicas da dor pleurítica. O que é fundamental saber? Aspectos gerais. Se for para estudar, não quero estudar derrame pleural, Michel, não quero, não estou afim, mas prometa para mim que vão pegar pelo menos esse slide aqui, esse quadrado aqui, então, na verdade um retângulo. Olha só, insuficiência cardíaca congestiva é a principal causa de derrame por transsudato. Pneumonia, principal causa de derrame por exudato. Michel nunca soube a diferença de transsudato e exudato. Galera, o transsudato é o líquido plasmático que saiu do vaso sanguíneo e foi para algum órgão, foi para algum espaço oco. No caso, o espaço virtual entre as pleuras. Então, o transsudato, ele não carrega proteínas, ele só carrega líquido plasmático. Então é como se eu fizesse uma comparação que transsudato é algo mais aguado e o exudato ele é resultado de um processo infecto-inflamatório que vem com pus, que vem com proteínas, elevação da concentração de proteínas. Tá? Então, essa diferença palpável para vocês compreenderem. Transsudato nasce de alterações pressóricas do poder oncótico, do poder hidroestático dentro de um vaso. Insuficiência cardíaca congestiva é congestão. Aumenta o poder as questão da pressão hidroestática e joga plasma para fora, joga plasma para o espaço pleural. Isso é um transsudato. É algo aguado que não leva proteínas, não nasce de um processo infecto-inflamatório. Agora, o exudato nasce de um processo infecto-inflamatório. Já tem alta concentração de proteínas, principalmente proteínas associadas ao sistema imunológico, ou até mesmo proteínas plasmáticas. Fez uma infecto-inflamação, faz uma vasodilatação, aumenta a capacidade de transposição capilar do vaso e joga plasma e joga proteínas plasmáticas. Isso é exudato. Essa grande diferença. ICC, grande causa, ou maior causa de derrame por transsudato. Pneumonia, que é o chamado derrame parapneumônico. O que é um derrame parapneumônico? Para, ao lado.
Então, foi um derrame que nasceu paralelo a uma pneumonia que estava do lado do pulmão. É a principal causa de exudato. Clínica clássica: dor pleurítico ventilatório dependente, mais tosse, mais dispneia. É assim que vai vir a apresentação clássica inicial do teu paciente com derrame pleural sintomático. Ao exame físico, tem uma diminuição de expansibilidade pulmonar. Uai, está se enchendo de água o espaço pleural, a expansibilidade do pulmão vai diminuir porque o folheto visceral vai comprimir cada vez o teu pulmão, empurrando, empurrando, fazendo com que o pulmão perca a capacidade de quê? De expansibilidade. Murmúrio vesicular diminuído ou abolido. Por quê? Murmúrio vesicular é diferente o que acontece? O murmúrio vesicular é o turbilhonamento de ar dentro do parênquima do pulmão. Se aquele distanciamento que as pleuras está acontecendo porque está tendo muita água, distancia, 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 aos que tu faz aqui na superfície torácica, vai ficando cada vez mais longe do pulmão que está sendo comprimido para cá. Então você vai tendo uma percepção, a audibilidade dos murmúrios vesiculares cada vez diminuídos. E o pulmão tem uma tendência de ficar com menos complacência, vai aerar menos ar. Então, o murmúrio vesicular tende a ser diminuído, até mesmo abolido em grandes derrames. Ferimento tóraco-vocal também é diminuído ou abolido, e a percussão submaciça ou maciça, porque na hora que tu bate, pum, 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 você não vai ter uma camada de ar para poder fazer aquele som timpânico ou som claro pulmonar típico e fisiológico. Você vai ter uma camada de água do derrame. E a transmissibilidade, ali na hora que tu faz a questão da percussão, você vai ter uma percepção maciça ou submaciça. Sinais da tomografia. Ao contraste endovenoso se ocorre o sinal da pleura dividida, ou split pleural. Signe, ou sinal da pleura dividida. É um derrame exudativo, é sinal mais de derrame exudativo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os dois grandes sinais, que é o apagamento do seio costrofrênico e a parábola de Demoiselle, que é muito utilizados não na TC, mas no raio-x. Daqui a pouco eu vou mostrar. O uso de diuréticos pode levar a um falso positivo nos critérios de Light. Então, se vier isso como assertiva lá na prova, considere como verdadeiro. Nesse caso, usa-se o gradiente albumina sérica menos a albumina da pleura, se for maior do que 1,2 ml por decilitro, afasta-se a possibilidade de exudato. A tendência mais a ser de transsudato. Então, são dados importantes para levar para a prova, mas a gente vai fundamentar cada um desses pontos agora. Agora, importante, é que grandinho mas eu vou tentar falar de forma rápida, que são os padrões de derrame, de acordo com o que mais gosta de cair em prova. O primeiro, deixa eu pegar aqui o meu céu. Deixa eu mudar de cor aqui, botar uma cor vermelha. Olha só, derrame parapneumônico, derrame na tuberculose, derrame pleural por um aspecto de CA maligno, tá? E derrame pleural associado à artrite reumatoide, e derrame pleural associado ao lúpus eritematoso sistêmico. Isso gosta muito de cair em provas, saber qual é o padrão do líquido, tá? Então vamos falar no primeirinho. Derrame parapneumônico, que é um derrame que foi adjunto a um processo pneumônico pulmonar, ao lado. Maior causa de empiema pleural e a maior causa de exudato. Empiema quer dizer pus. E o pus é um aglomerado de proteínas e células do sistema imune que morreram em batalha. Tem-se a formação de empiema sendo, o que é mais importante saber? A fase exudativa e a fase de organização. A fase de exudativa você vai ver, bota na cabeça isso. pH maior do que 7,2, mais glicose maior que 40, mais desidrogenase lática menor que 1.000. Bota essas informações na cabeça que cai em prova. Não necessita drenar, apenas seguir com antibiótico, tá? Tem a fase fibrina purulenta, beleza, não precisa nem decorar muito, mas a fase de organização também é importante. Quando o empiema já está estabelecido, você vai ver um pH menor, ainda mais ácido, uma glicose menor do que 40, por conta do consumo bacteriano, que consome muita glicose, a glicose ela vai ser diminuída, e uma desidrogenase lática maior que 1.000. Então, aqui, ó, maior que 1.000, aqui já é menor que 40, e o pH aqui vai ficar o quê? Menor do que 7,2. Faz esses decorebinhas que vai valer a pena na hora de acertar uma questão. Guloso é o exudato ricamente proteico. Lembra que o exudato eu falei para vocês que nasce principalmente de situações infecto-inflamatórias? Então, tuberculose, em relação à pneumonia, circunstâncias, algo. Eu vou falar daqui a pouco
que tem circunstância, influência inflamatória infecciosa, gera um derrame exudativo. E a tuberculose não é diferente. É um exudato ricamente proteico, com mais de 4 gramas de proteína por decilitro, mas é linfomonocitário, que tem muito linfócitos e muito monócitos, mais uma ADA, que é uma verificação como eu posso te dizer, é como se fosse uma proteína catalítica elevada e é HDL menor do que 1.000. Isso aqui é muito importante vocês saberem. Se feita uma biópsia, tem esse tecido granulomatoso com necrose caseosa. Isso aqui vocês sabem, galera. Desde a tuberculose que vocês aprenderam pela primeira vez, lá nas APGs do quarto período. O padrão necrótico da tuberculose é uma necrose caseosa. Se for feito biópsia, falou que necrose é caseosa, vocês sabem que a causa foi tuberculose, a causa desse derrame. Vocês vão investigar o quê? Alguma alternativa que fale alto teor proteico, linfomonocitário, com ADA elevada e DHL menor que 1.000. Aí observar se o paciente tem linfonodomegalia. A biópsia é a melhor estratégia diferencial. Fazer cultura com fragmento, dizia o Nelson. Por que eu faço cultura de Zionelson? Porque a gente está falando de quem dá tuberculose. A gente está falando de um álcool ácido resistente, tá bom? Derrame pleural por situações malignas é um dos que eu mais aposto. Esse e esse. É um dos que eu mais aposto. Derrame pleural por situação maligna, principalmente associada ao mesotelioma. Como é que eu coloco para vocês? Eu falei para vocês que o amianto, né, a aspiração de amianto, aquela puaca de formação de telhas e cerâmicas, é um dos maiores preditores ambientais que causam CA de pulmão e também CA de pleura. O CA de pleura é principalmente por amianto. Então, quando você lembra de mesotelioma, télio, de telha. Então, mesotelioma, telha, você vai lembrar de amianto, tá? Então, essa telha aí brasilite que vocês conhecem que colocam nas casas é feita, mas que tem proporções de amianto. Então, mesotélia, telioma, amianto. É um tumor raro relacionado à exposição de asbestos, que é o mesmo chamado de amianto. Tanto é que pode chamar de asbestose ou amianto. É principal neoplasia maligna primária da pleura. Tá? Tem algumas características aqui, é um decorebinha, mas o mais importante aqui é saber que é o mesotelioma, é o principal CA desencadeado na pleura, principalmente por conta do amianto. Mesotélio, telha, lembra do amianto. Bom? Agora, quando é por TEP, também tem as suas características. Quando é uma derrame pleural por artrite reumatoide, temos essas características, principalmente o quê? Olha só, o comprometimento pleuropulmonar é a manifestação extraarticular mais comum na artrite reumatoide. Caracteriza por ser pequeno, unilateral, predominantemente à direita, exudativo, linfocítico, caracterizado principalmente por uma glicose menor que 30. Isso é importante. Agora, um derrame pleural associado ao lúpus eritematoso sistema costuma ser bilateral, enquanto o outro é unilateral, de moderado volume, enquanto aqui é de pequeno volume, semelhante à artrite reumatoide, no entanto, com glicose perto do seu normal. O comprometimento geralmente é baixo, o diagnóstico e exclusão quando o FAM é positivo, tá? Então é importante saber sobre isso, essas considerações. Levaria. Michel, me fala um desses aí que é para levar para a prova. Se fosse para escolher um, eu escolhi o parapneumônico, porque pneumonia adquirida em comunidade é uma das principais aí morbidades comunitárias. Levem essa questão da prova. Levem mais o parapneumônico, levem mais o maligno e levem mais esses dois aqui, tá? Ó, esses dois aqui, ó. É o que eu diria para vocês levarem para a prova. Fundamental saber também então, o conceito de quilotórax cai em prova, para vocês fazerem a diferença. O que é um quilotórax, Michel? Quilotórax é um derrame pleural com altos níveis de lipídio. É qualquer lipídio? Não. Nesse caso do quilotórax, são triglicérides acima de 110. Botem na cabeça, prometam para mim que eu vou levar essa informação para vocês. Quilotórax, tá? É um derrame pleural com altos níveis de lipídios, no caso, triglicérides acima de 110. Tumor maligno, como linfoma, é a principal causa não traumática. Pode ser causada também por lesão traumática ou cirurgia do ducto torácico, que é um dos principais ductos de drenagem do sistema linfático que passa por dentro ali do mediastino. Líquido com aspecto leitoso, linfocítico, com muitos linfócitos, proteína acima de 3 gramas decilitro, glicose normal e LDL baixo. Mas qual é a principal característica? O que está na tarja azul.
triglicérides acima de 110. Tratamento, dieta hipolipídica, mais correção cirúrgica. Pode fazer uma toracectese para poder fazer um alívio. O pseudoquilotórax é o principal diagnóstico diferencial. O pseudoquilotórax tem uma alta carga lipídica, mas não é de triglicérides, é de colesterol acima de 200, associada principalmente à tuberculose e artrite reumatoide. Então, quilotórax, triglicérides acima de 110. Pseudoquilotórax, colesterol acima de 200. E o derrame pleural associado também à pancreatite, presente em torno de 20% dos casos, geralmente unilateral à esquerda, que é o mesmo lado do pâncreas, e de pequeno volume. O diagnóstico, contexto clínico sugestivo de pancreatite, mas elevação da amilase no derrame. Então, por isso que quando é feito a análise do líquido do derrame, vai ver que tem muita amilase. E o paciente tem um contexto clínico de uma pancreatite, que é aquela dor em faixa com piora pós-prandial, aquela especificação clássica da pancreatite. Ao exame físico, a gente já até estabeleceu, só que é importante que às vezes eu vejo cair em prova. Diagnóstico diferencial de derrame pleural. Uma modificação do exame físico já te tira da linha o derrame pleural e já te indica para outra coisa, que pode ser consolidações por pneumonia, que pode ser um pneumotórax, que pode ser uma atelectasia. No exame físico, derrame pleural, já até falamos, diminuição da expansibilidade pulmonar, eu expliquei por quê. Murmúrio vesicular diminuído ou abolido, eu expliquei por quê. Frêmito diminuído ou abolido, expliquei por quê. Percussão submaciça, porque não tem coluna de ar, tem coluna de água. Você não vai ver pum-pum, pum-pum, não vai ver hipertimpanismo. E sinal de Lemos-Torres, que é o processo de abaulamento que você vê ali ao exame de inspeção e palpação. Agora, diagnóstico diferencial com derrame pleural, consolidação. Na consolidação, por uma pneumonia, o paciente vai ter um frêmito tóraco-vocal aumentado. Por quê? O frêmito tóraco-vocal, a consolidação são coisas sólidas. E aí, quando você faz o quê? A transmissibilidade sonora pelo meio sólido é maior. Então, você vai colocar a mão e vai ver um frêmito tóraco-vocal elevado, diferente do meio aquoso, que é o derrame. No derrame pleural, o frêmito vai estar diminuído ou abolido. Na consolidação de uma pneumonia isolada, o frêmito vai estar aumentado. Então já te diferencia derrame pleural ou pneumonia. Exame físico diferencia. Se for um pneumotórax, a gente até falou sobre as lesões traumáticas do tórax lá na parte de RAM ontem. O que a gente vai ver no pneumotórax? Percussão hipertimpânica, muito ar no interior do tórax. Pum-pum, pum-pum, pum-pum. Agora aqui no derrame pleural você vai ter uma percussão submaciça, maciça. Diferenciação por exame físico. E outro, a telectasia. Na telectasia você vai ter uma retração intercostal, tá? Na retração intercostal é o quê? Você vai ver os espaços intercostais com retrações, com retificações, né? Então, Lemos-Torres, você já vai ver um abaulamento dos espaços intercostais. Agora, na telectasia, você já vê uma retração intercostais. E alguma diferença com a telectasia, o que acontece? No derrame pleural, você não vai ver puxamentos ou pinçamentos ipsilaterais. Tá? Na telectasia, como ela recrudesce e puxa, você vai ver o desvio da traqueia ipsilateralmente para o mesmo lado da telectasia. Então, essas diferenças é muito importante. Olha só a tarja preta que eu coloquei lá abaixo. Se a questão falar sobre tiragem intercostal, pensar primeiramente em causa atelectásica, que é a retração intercostal lá que eu falei. Se vier falando de tiragem intercostal, não pense em derrame. Pense logo em atelectasia. É a pegadinha que casa com derrame pleural. Aí vem tiragem intercostal. Sofrimento, dispneia, não sei o quê. Aí tu pensa que é derrame. Não. O derrame pleural, falei para vocês que ela é aquela dor pleurítica ventilatória dependente, tosse e dispneia. Em nenhum momento da clínica do derrame pleural eu falei para vocês sobre tiragem intercostal. Tiragem intercostal a gente pensa primeiramente em causa atelectásica. Então aqui são as imagens radiográficas. Aqui é o pulmãozinho normal, você vê o índice do tamanho cardíaco e o tamanho da área torácica menor do que 50%, não tem cardiomegalia. Olha só os seios clostofrênicos, os chifrinhos lá embaixo estão bem livres, sem nenhum conteúdo. Agora aqui, ó, nessa imagem, do lado direito da imagem, você já vê um apagamento do seio costofrênico. Se tem pequeno, pouco líquido, o líquido vai descer para as partes mais de baixo, que é essas cavações ali. Tem o seio cardiofrênico e o seio costofrênico lá atrás.
Então você já vê um apagamento do seio costofrênico, você já não vê o chifrinho completo. Agora aqui você vê o que? A chamada parábola de Demoselle. Essa parábola de Demoselle que já está pegando lobos, né, lobos apagando os lobos pulmonares. Não porque é lá dentro do pulmão, não. É porque a capa pleural está na frente. Ela vai começar a borrar, fazer borramento da visualização pulmonar. Isso é a chamada parábola de Demoselle. Etiologias, como é que eu vou saber qual é a etiologia ou a causa do derrame pleural, pessoal? Vou fazer uma toracocentese diagnóstica, vou puxar um pouco de líquido e vou fazer uma avaliação, uma cultura, vou fazer uma avaliação citológica, uma avaliação bioquímica para poder saber glicose, para poder saber ADA, para poder saber DHL, para poder saber a quantidade de proteínas. O que que eu falei para vocês ontem, quando a gente estava falando sobre dreno em selo d'água, num paciente com pneumotórax hipertensivo, num paciente com hemotórax maciço, tem as duas costelas. Aqui a mesma coisa na toracocentese diagnóstica. Você vai fazer a punção, o furo aonde? Na borda superior da costela inferior. Essa aqui é uma costela, essa aqui é outra. Essa aqui é a costela superior, essa aqui é a costela inferior. Você vai fazer a punção o quê? Na borda superior da costela inferior. Porque se você passar aqui na borda inferior da costela superior, aqui passa feixe vasculo nervoso. Você vai fazer lesão vasculo nervoso. Pode sair sangue e pode fazer dano que de dermátomo, parar a sensibilidade e também o retorno motor daquele dermátomo específico. Então é importante não fazer isso aqui em cima, aqui embaixo. Ó. Tanto é que lá na figura, olha aqui, ó, o meu mouse, ele está furando na borda superior da costela inferior, porque aqui em cima, ó, que a imagem ficou preta, né? Mas aqui em cima tem o que faz? Um feixe vasculo nervoso, passando o quê? Na borda inferior da costela superior. Prestem atenção sobre isso. Critérios de Light. Pelo amor de Deus. Vocês não podem ir para qualquer prova na vida, qualquer prova de medicina na vida, qualquer concurso de medicina na vida sem saber critérios de Light. Para que servem os critérios de Light, os critérios de luz? Para poder saber se o conteúdo do derrame é exudativo ou transudativo. Quais são os parâmetros que eu tenho que levar em consideração? Proteínas totais do líquido pleural dividido pela proteína sérica do sangue. O DHL, desidrogenase lática do líquido pleural, dividido pela desidrogenase lática sérica. Aí, no primeiro caso, proteínas de líquido pleural dividido pela proteína séricas. Se for menor ou igual a 0,5, é natureza transudativa. Se for acima de meio, é exudativa. Em relação a DHL, se for menor ou igual a 0,6, é transudativa. Se for maior que 0,6, é exudativa. Mas também temos uma forma menos comum de determinar, é o DHL do líquido pleural ser maior do que 2/3 do limite superior da referência sérica. Se tem uma referência sérica de DHLX, o DHL do líquido pleural não pode ser maior do que 2/3 do limite sérico. Se isso acontecer maior do que 2/3 do limite sérico, temos uma consistência exudativa. Se não for, o não é não exudativo, certo? Aliás, não transudativo, e sim exudativo. Então é importante saber esses critérios de Light, levar essa informaçãozinha para a prova, porque isso hora ou outra gosta de cair. Etiologias, transudativa e exudativa, por favor, saibam disso, porque se vocês suspeitarem qual é o diagnóstico principal, sem ser o derrame em si, qual é a etiologia principal que levou ao derrame, vocês conseguem saber se é transudato ou exudato. Por exemplo, transudato. Eu não falei para vocês que é porque o plasma saiu do vaso e foi para a localidade das paredes pleurais. Então, isso é um distúrbio hidroestático oncótico. Não nasce de coisas inflamatórias. Síndrome nefrótica, a fisiopatologia da síndrome nefrótica é o quê? Uma diminuição da albumina, fazendo uma hiporalbuminemia, perdendo o poder de força oncótica, a hidroestática joga todo o plasma para fora. Síndrome nefrótica é causa de transudato? É. Urinotórax, principalmente pós-procedimentos urológicos, pode. Presença de urina mesmo, pessoal, no espaço pleural. Mixedema, que são edemas duros e opacos, principalmente em pacientes que têm um hipotireoidismo grave. Lembra lá do primeiro período em habilidades e atitudes médicas? A facies mixedematosa sugestiona um paciente com hipotireoidismo grave. Insuficiência cardíaca congestiva, nossa maior causa
transudativa de derrame pleural. Cirrose é uma causa de hipertensão, né, das vias portais, vai fazer ascite, liberações de natureza o quê? Hidroestática muito forte, jogando plasma para fora. Cirrose é causa transudativa. Diálise peritoneal, obstrução de veia cava superior, obstrução, eleva a pressão, joga transudato para fora. Isso tudo é transudato. Agora, exudato, infecções, tuberculose, parapneumococo, que são pneumococo que fez uma pneumonia e depois fez um derrame pleural parapneumônico, infecção, inflamação, doenças reumatológicas, processo inflamatório, creatite, processo inflamatório, câncer, nasce também de hiperprofilação mutagênica que deixa o corpo inflamado. Aí, sarcoidose, são como se fosse granulomas, multigranulomas sistêmicos, processo inflamatório. Quilotórax, nasce de processo inflamatório. Lembra do quilotórax? Que é o quê? Quando tem um quilotórax, quando tem um triglicérides acima de 110, e quando eu tenho um pseudoquilotórax, quando eu tenho um colesterol acima de 200. Agora, o que mais pegadinha, é o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Vocês podem até pensar, oxe, Michel, mas tromboembolismo pulmonar, faz um trombo, eleva a parte de transudato, era para ser transudato, tá? Mas na maioria das causas, o TEP gera exudato no derrame. Então, leve em consideração a maioria dos casos. TEP, que era para se pensar que era uma causa transudativa, mas ela vai ser uma causa exudativa. Tranquilo? Leva isso aqui que gosta de cair na prova. Tratamento, tranquilo, muito simples. Toracocetese de alívio, se tiver desconforto respiratório, com volume moderado ou grande de derrame. Tratar a doença base, causal, etiologia basal causal do derrame, e se não tratar ou tiver muitas recorrências de derrames, pode se considerar pleurodese. O que é pleurodese, Michel? É a utilização, principalmente, de um talco específico, que ele vai gerar um processo de colabamento entre as pleuras. Se você colabar e fazer um adesivamento entre elas, não tem como criar água nesse espaço. Então você cola, aí elas vão colabar e vão fazer o quê? É a chamada pleurodese, para poder evitar novas coleções de águas ali dentro. Tranquilo? Beleza. Agora a parte aqui do CA de pulmão. Importante demais. O que é o câncer de pulmão? É uma neoplasia maligna que se origina do epitélio respiratório, sendo o principal tipo de câncer associado à mortalidade mundial. É classificado em dois grandes grupos histológicos. Vocês precisam saber quais são. Carcinoma de células não pequenas, que é a NSCLC, que é a neoplasia neoplasias relacionadas a carcinoma de células não pequenas. Inclui adenocarcinoma, carcinoma espinocelular e carcinoma de células grandes, representando cerca de 85% dos casos. Agora, o carcinoma de pequenas células, certo? São mais agressivos, com alta taxa de proliferação, associado frequente ao tabagismo. No entanto, elas são menos recorrentes. Quem são mais recorrentes é o que as neoplasias ou carcinoma de células não pequenas. Carcinoma de células não pequenas. É importante saber que é o que tem o maior engajamento, maior incidência, 85% dos casos. E a carcinoma de pequenas células é um carcinoma que tem menor incidência, mas também tem uma maior agressividade, mais associada ao tabagismo. Esse carcinoma de pequenas células, eles podem até ser associados, pessoal, com uma situação chamada de quê? De uma liberação ectópica de ACTH ou uma liberação ectópica de cortisol. A síndrome de Cushing, ela pode ser desencadeada por células CA de células pequenas pulmonares que liberam muito cortisol, muito corticoide. Isso gera uma síndrome de Cushing, né? Por alterações carcinomatosas. Os principais fatores incluem o quê? Tabagismo ativo ou passivo, até deixar a tarja lá, ó, tabagismo, exposição a agentes carcinogênicos como asbestos, que é o amianto, mesotélio de telioma, que causa câncer na pleura. Pode ser também randônio, que é outro tipo, é um gás nobre, e poluições em gerais. História familiar de CA de pulmão, doenças pulmonares crônicas como DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Prevenção e rastreio. Principal método de prevenção é o quê? Cessação tabágica, mesmo após o diagnóstico. Diagnostiquei câncer, se eu parar de fumar, eu tenho um melhor prognóstico? Tenho.
vai ter melhor resposta terapêutica, vai ter melhor resposta à fisioterapia pulmonar ou respiratória. Sobre o rastreio, a população que apresenta critérios são: qual é a população de rastreio que gosta de cair em provas perguntando quem eu devo rastrear? Pacientes assintomáticos, ambos os sexos, sob maior risco. Qual riscos? Tabagistas ativos com mais de 30 anos máximo. Tabagistas prévios do passado, mesmo que pararam de fumar, com mais de 30 anos máximo, que tenham cessado até 15 anos atrás. Idade entre 55 a 74, 94 anos. Esses três são as populações de rastreio, não importa qual é o sexo, mesmo o paciente sendo assintomático. Método: tomografia computadorizada com baixa radiação. Não faz diagnóstico com raio-x de tórax. Só com tomografia computadorizada de baixa radiação. Porque essa radiação, em altas doses, pode influenciar numa maior proliferação mutagênica e evoluir ainda mais rápido um câncer que já está instalado. Então tem que ser em baixas doses para diminuir os riscos ao teu paciente. Divisão do CA de pulmão, até falei para vocês, segundo a Organização Mundial da Saúde, dividimos o CA de pulmão em dois subtipos principais. Câncer de pulmão, não pequenas células. Pode ser adenocarcinoma, o epidermoide, o carcinoma neuroendócrino de alto e baixo grau, o principal, adenocarcinoma. Lembra lá do CA de próstata? O principal, adenocarcinoma, que é o carcinoma que nasce diretamente das células endócrinas, da parte endócrina da glândula. De pulmão, pequenas células, frequentemente envolvida com síndromes paraneoplásicas. Então, o que acontece? Um paciente que tem estabelecido um câncer de pulmão de pequenas células, eles geram outras síndromes ou com outras morbidades associadas, como doença de Cushing, que eu até falei para vocês, e também a SIAD, que é a síndrome inapropriada de liberação de ADH, certo? Que foi um dos temas que vocês viram lá no MARC do 7º período. Talvez ainda está um pouquinho fresco na cabeça de vocês. Então, se vier alguma coisa para neoplásica, ou seja, alelo ao lado dessa neoplasia, pensem em Cushing e pensem em SIAD. A apresentação clínica, galera, vai depender muito do estádio da doença. Assintomático é mais comum nas fases precoces. A apresentação dos sintomas com achados incidentais em exame de imagem. Sintomas intratorácicos: tosse, hemoptise, que são rajas de sangue à tosse, dispneia, dor torácica. Doença localmente invasiva: síndrome de Claude-Bernard-Horner, síndrome de compressão da veia cava superior, síndrome de Pancoast, rouquidão, linfadenopatia. Olha a rouquidão entrando como manifestação diferencial entre CA de laringe e CA de pulmão, certo? Bonitinho. Lá, mais lembre que lá no CA de pulmão, a rouquidão ela é insidiosa, com pelo menos 3 semanas de evolução. Doença avançada, síndromes consumptivas, que é a parte da caquexia, da fraqueza, da perda de peso, massas e nódulos subcutâneos, cerebral, pode ter metástase cerebral? Pode, cursando com esses sintomas. Óssea, com dor óssea, hepática, com hepatomegalia ou assintomática, e adrenal, se perguntar qual é o principal foco metastático em um paciente com CA de pulmão? É nas adrenais. Por isso que eu deixei grifado de azul. Principal foco metastático, pós-diagnóstico e evolução em doenças avançadas de um CA de pulmão é se alojar nas adrenais. Tá bom? Tranquilo? Diagnóstico. A velocidade do diagnóstico é fundamental em vista à agressividade da doença. Enquanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo o manejo, mais chances de ter melhor prognóstico. Exames laboratoriais que eu posso pedir? Posso, mas não existem marcadores tumorais válidos para diagnosticar ou dar seguimento no câncer de pulmão. Não tem por que pedir exame de laboratório. Agora, exame de imagem pode pedir? Posso. Radiografia de tórax geralmente é o exame inicial que levou à suspeita do diagnóstico. Você vê no manchas em formatos granulomatosos ou massas no interior pulmonar, sugere realização de tomografia. Lembra que eu falei no primeiro slide? Raio-x não faz diagnóstico. Tomografia faz, principalmente quando você faz em pequenas doses, de pequena liberação radioativa. Tomografia computadorizada, melhor exame de imagem para investigação.
Preferível fazer com contraste. Inclui corte de abdômen superior para avaliar fígados e adrenais. Então é importante não pegar somente o tórax. Eu posso pegar uma parte do abdômen superior, porque um dos principais focos metastáticos, ou primeiro de maior incidência, é nas adrenais. E também fígado. Mas lembre, o principal, adrenal. Método de obtenção citológica ou tecidual. Posso fazer biópsia? Posso. Então, o diagnóstico definitivo para saber qual é o tipo, se é de grandes células, pequenas células, epidermoides, adenocarcinoma, que é o principal, eu tenho que fazer uma biópsia para poder fazer uma imunohistoquímica. Biópsia pode ser, principalmente, tem muitos tipos, mas os tipos de biópsia que são mais cobrados, que mais pedem em prova, é o quê? É a realização da biópsia endobronquica ou transbrônquica por broncoscopia flexível. A outra é biópsia transtorácica por agulha cortante guiada por TC. São os dois tipos de biópsias que são mais utilizados e mais têm recorrência de cair em provas. Então, coloca esses nomes extensos e bonitos, bem, né? Poxa, biópsia endobrônquica ou transbrônquica por broncoscopia flexível. Biópsia transtorácica por agulha cortante guiada por TC, tá? Tratamento, pessoal, da CA de pulmão. Em se tratando de uma doença muito heterogênea, as condutas são muito variáveis. Carcinoma pulmonar não pequenas células. Doença é localizada ou chamado estágio 1, qual é o tratamento? Posso fazer uma cirurgia? Posso. É uma ressecção cirúrgica, é o tratamento padrão. Pode incluir lobectomia, tirar apenas um lobo, pneumonectomia, que é retirar todo o pulmão, ou uma ressecção segmentar somente do foco neoplásico. Eu posso fazer também na lesão de primeiro estágio radioterapia adjuvante? Posso. Considerada em casos de alto risco de recidiva, especialmente se houver envolvimento linfonoidal. A doença localizada avançada, estágio 2 ou 3A. Tratamento, cirurgia. Ressecção cirúrgica quando possível. Se não, quimioterapia neoadjuvante. Galera, a diferença do adjuvante para o neoadjuvante é o quê? A neoadjuvância não é o tratamento diretamente, o tratamento em si. A neoadjuvância é a utilização de quê? De uma quimioterapia ou radioterapia neoadjuvante para poder tentar diminuir a tumoração, para facilitar a cirurgia, para facilitar a quimioterapia adjuvante, a radioterapia adjuvante. Quando eu falo adjuvante, é ao lado. Então, quimioterapia adjuvante a uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia e fiz uma quimioterapia adjuvante ao lado, complementar. Neoadjuvância é uma coisa que eu tento reduzir o tamanho tumoral para ter uma melhor resposta terapêutica cirúrgica, quimioterápica, radioterápica, tá? Olha, eu posso fazer radioterapia direto também, usada como terapia adjuvante após cirurgia ou como tratamento primário em pacientes não operáveis. Se não dá para operar, principalmente idosinhos de longeva idade, vai abrir esse idosinho, vai invadir mais ele. Pelos protocolos e filosofias oncológicas, não é indicativo fazer cirurgia em idosinho de 90 anos com CA de pulmão. Se a família autorizar e o próprio idosinho tiver consciência, a discussão com a família é induzir protocolos que não sejam de abrir o corpo. É um protocolo radioterápico ou quimioterápico, se possível. Tá? Agora, em doenças avançadas, estado 3B ou 4 ou mais, tratamento, quimioterapia sistêmica, terapia-alvo,